eu já faço o projeto com os nomes já certinho dos vereadores. Então, mas eu vou... eu fechei. Mas eu vou... Mas vacinar, acho que do Arlindo também, né? Da Adriana May, não é isso? Porque a Adriana é um furgante. Mas eu era amigo do pai dela, muito. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, está faltando na casa o vereador Mário Antônio de Marque. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 19ª sessão extraordinária na 17ª legislatura. Peço ao secretário que faça leitura do edital da convocação. Câmara Municipal de Tabatinga, edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga convocados, em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do município, combinado com o artigo 56 dos seus parágrafos do regimento interno dessa casa, para a sessão extraordinária que realizar no dia 29 de outubro de 2018, segunda-feira, no início às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para a seguinte ordem do dia. Leitura do projeto de lei 025 de 2018, altera os anexos que se trata da lei 2.165, de 17 de 10 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual dos municípios da Tabatinga para o quadriênio 2018-2021 e das outras providências correlatadas. Leitura do projeto de lei 026 de 2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Leitura do projeto de lei 027 de 2018, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019. Tabatinga, 25 de outubro de 2018, Moreira de Freitas Carvalho, presente, Luiz Carlos Zipo, secretário, Angélica Giovanni do Carmo Prata, vereadora, Claudemir Moreira, vereador, Genésio Gá, vereador, Ismael Moreira Chaves, vereador, João Gonçalves Corrêa, vereador, Mário Antônio de Marco, vereador, e Pedro Rogério Pavani, vereador. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico. Salmo 129. Cântico das Romarias. Muitos me afligiram desde a minha juventude. Israel, que eu diga. Muitos me afligiram desde a minha juventude, mas não foram capazes de me derrotar. Sobre minhas costas lavraram os lavradores, alongando seus sulcos. Javé, porém, é justo. Ele cortou as correias dos ímpios. Voltem atrás, derrotados, todos os que odeiam Israel. Sejam como ervas no telhados, que seca antes mesmo da colheita, e que não enche a palma da mão do ceifador, nem a braçada de quem faz o feixe. E não digam os passantes: a bênção de Javé esteja sobre vocês. Nós abençoamos vocês em nome de Javé. Amém. 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 Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 15 de outubro de 2018,
Presidente Vanderlei de Freitas Carvalho, vice-presidente Angélica Giovana do Carmo Prata, primeiro secretário Luiz Carlos Lippe, segundo secretário Ismael Moreira Chaves. Ao 15 dia do mês de outubro do ano da graça Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2018, às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cita Rua Quintino do Vale 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Claudemir Moreira, Genésio Gabes, Ismael Moreira Chaves, João Gonçalves Corrêa, Luiz Carlos Lippe, Pedro Rogério Pavani e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presença o vereador Vanderlei de Freitas Carvalho e o secretário Luiz Carlos Lippe. Logo após, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária na Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do regimento interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para que todos ficassem em pé para efetuar a leitura do trecho bíblico, no qual convidou o vereador Luiz Carlos Lippe. Logo após, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, o senhor presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do ofício especial que encaminha para a Lei 021/2018, que dispõe sobre a proibição da comercialização do uso do cerol ou de qualquer material cortante com linhas e fios usados para empinar pipas e das outras providências. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que faça a leitura do ofício especial, que encaminha o projeto de lei 029/2018, que dispõe sobre a denominação da Avenida 1 do loteamento Jardim Vitória, do município de Tabatinga, São Paulo. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto com objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que faça a leitura do ofício especial, que encaminhou o projeto de lei 030/2018, que dispõe sobre a denominação da Avenida 2 do loteamento Jardim Vitória, do município de Tabatinga. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura das indicações 100, 112, 113 do vereador Claudemir Moreira, 110 e 111 do vereador Luiz Carlos Lippe, 114 do vereador João Gonçalves Corrêa, 115 do vereador Mário Antônio Demarque. Na sequência, o senhor presidente colocou a palavra em disposição dos vereadores, sendo o vereador Claudemir Moreira parabenizado aos professores pelo seu dia e falou sobre as suas indicações. Em seguida, o vereador João Gonçalves Corrêa falou sobre a homenagem realizada ao senhor Aurélio Roque e falou sobre a sua indicação e também sobre a importância do prolabore aos policiais do nosso município. Logo após, o vereador Mário Antônio Demarque parabenizou os professores pelo seu dia e falou sobre a sua indicação que solicita o prolabore aos policiais na nossa cidade. Na sequência, a vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata parabenizou os professores, falou também sobre o prolabore dos policiais, dizendo que é totalmente a favor sobre a denominação de ruas e disse ser merecido por ser tratar de pessoas especiais em nosso município e solicitou ao senhor prefeito que destine uma das ambulâncias que foram adquiridas para o distrito de Curupá, pois os pacientes estão sendo trazidos ao pronto-socorro no veículo dos agentes de saúde e que as ruas do distrito sejam asfaltadas, pois muitas vezes as pessoas não conseguem estacionar seus veículos próximos ao seu trabalho devido aos inúmeros buracos. Na sequência, o senhor vereador Ismael Moreira Chaves parabenizou os professores pelo seu dia, ressaltando a importância dos mesmos. Na formação de todos, agradeceu ao executivo pelo atendimento à sua indicação e que proporciona que os contribuintes possam pagar as suas contas, mesmo estando em atraso, e os juros correspondentes serão acrescidos à próxima conta, e parabenizou também o vereador Mário Antônio Demarque pela indicação e que solicita o prolabore aos policiais. Dando continuidade, o vereador Luiz Carlos e parabenizou os professores pelo seu dia, parabenizou também o executivo pela festa realizada no Dia das Crianças e agradeceu ao vereador Mário Antônio Demarque pela indicação que solicita o prolabore aos policiais. Falou também sobre as suas indicações e falou sobre o seu projeto de iluminação das vias públicas, onde homenageou o senhor Aurélio Roque. Em seguida, o senhor presidente convidou o professor de capoeira Rogério Luiz para falar sobre a copinha da capoeira da cidade de Matão, a qual uma das suas alunas foi a primeira colocada e o mesmo falou sobre a importância do esporte, assim como da capoeira para a educação e desenvolvimento das crianças. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei 021/2018. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo o vereador Genésio Garbi falado sobre o projeto e justificado o seu voto contrário, alegando que é favorável ao projeto, mas, na sua opinião, é que, na opinião do procurador jurídico da Câmara, a iniciativa do projeto tem de partir do Executivo e não do Legislativo. Em seguida, o vereador Mário Antônio Demarque fez o uso da palavra, alegando que esse projeto foi elaborado em virtude dos pedidos da população do comandante da Guarda Civil Municipal e também do Conselho Tutelar, e que necessita de uma lei que o ampare, uma vez que há nenhuma lei em nossa cidade que proíba o uso do cerol.
Em seguida, o vereador Ismael Moreira Chaves fez uso da palavra e defendeu sua posição favorável ao projeto, apresentando várias cidades onde projeto similar foi realizado da iniciativa do Poder Legislativo e não foi considerado institucional, e falou também sobre a lei estadual que proíbe o uso do cerol. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado com um voto contrário do vereador Genésio Gabi. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 29 de 2018 em discussão, tendo o vereador Genésio Gabi falado sobre o projeto. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto de lei 030 em discussão, tendo o vereador Genésio Gabi falado sobre o projeto. Na sequência, o senhor presidente colocou a ex-prefeita Maria Ângela Marques Costa Roque para fazer o uso da palavra. Logo após, o senhor prefeito colocou o referido projeto em votação, tendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Aqui tem que... Logo após o senhor presidente, né? Depois põe uma observação aí. Sim. Quer trocar a folha? Não, Só precisa, coloca- não precisa mudar a folha. Só para o presidente aqui, né? Só para o presidente você pode pôr embaixo a caneta. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata e, deixando posterior, encerrou a sessão no dia 29 de outubro de 2018. A presente ata foi submetida ao plenário. Põe aqui então, Luiz, ó, em tempo notou-se Só observação embaixo, que tá bom demais. lugar do senhor prefeito, Eu li hoje, passou lotado. o Genésio, viu? Eu não estava prestando atenção. Não precisa trocar a folha. No lugar do senhor prefeito. Se lê, senhor presidente. Pronto. Pode pôr em votação, não pode? Pode pôr em votação. Alguém quer fazer uso da palavra sobre a ata? Coloca a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Lê esse pedacinho, depois eu Uhum. Em tempo, notou-se que o lugar do senhor prefeito se lê o senhor presidente. A ata foi lida e sendo aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Você já assinou? Quem quer continuar? Quer pedir para ele fazer a leitura? Depois eu pego aqui. Deixa ele tomar uma aguinha, né? Já põe ele em serviço. Ô, Lília, que nem aqui, ó. Depois você volta aqui. Ó, que nem eu vou ler essa daqui. Beleza, depois eu volto aqui. Isso, tranquilo. Esse aqui, eu tenho que ler todo o projeto, certo? Certo. E aqui não? Não, Certo. todos eles. Aí aqui, Luiz, separa aqui, ó. Eu já vi no anexo No, 2. o anexo não precisa ler. Separa Tá, na no assinatura, sempre na assinatura Aí, do prefeito. aí depois vai voltar aqui? Não, Não, né? Tá bom. vai lá no parecer de admissibilidade. Isso. Sempre assim. Dos três, né? Dos três. Tá bom. Termina o prefeito, termina Tá. a Opa, levou o meu. Tá, por causa do eu ponho. É que pegou a hora que ele foi assinar. Pegou. Ah, entendi. Viu? Leitura do expediente. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem 023/2018, que encaminha o projeto de lei 025/2018. Prefeitura de Tabatinga. Mensagem 23/2018. Excelentíssimo senhor Valerio de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Tabatinga, 28 de dezembro de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa constituada Casa de Leis para apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei que altera os anexos constantes da Lei Municipal número 2165, de 17 de outubro,
e de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município relativamente ao exercício 2018, 2019 e das outras providências. Ressalto que, em razão da elaboração dos estudos e projetos relativos ao orçamento de 2019, fez-se a imperiosa uma série de adequações do PPA 2018-2021, visando garantir-se a plena compatibilidade entre as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, conforme o precioso inciso 1 do parágrafo 3 do artigo 166 da Constituição da República. As modificações, ora introduzidas através do anexo, foram motivadas em especial para a adequação dos projetos, atividades, ações, metas, indicadores, exclusivos e planejamento de obras e serviços de interesse da coletividade. Destaco de igual modo que as adequações do PPA 2018-2021 foram novamente debatidas com a sociedade em audiência pública da Câmara Municipal de Tabatinga no dia 24 de novembro de 2018, a teor do disposto do parágrafo 1 do artigo 48 da LRF, Lei da Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua transparência e participação popular das definições das prioridades estabelecidas para o município. Na certeza de contar com ponto apoio dos membros dessa egrégia edilidade, renova as Vossa Excelência, ilustres pares aos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei 025 de 2018 altera os anexos da... Não era só mensagem? Agora isso aí já... Não, é mensagem. É a mensagem, agora eu vou no projeto. Quer? Agora eu vou no projeto. Tudo bem. Então, eu peço ao secretário que faça a leitura do parecer das admissibilidade do projeto de lei 025/2018. Então, mas só que eu tenho que ler o projeto aqui. Eu só leio a mensagem. Ah, sim. Falta só esse projeto, é? Quer? É. Falta o projeto ainda. Não leu. É rapidinho. Aqui só depois que lê. Isso, Prega o pau. É. Projeto de lei 025/2018. Altera os anexos que trata a lei 2.165 de 17 de 10 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências correlatadas. No artigo 1º, os anexos que se trata da lei 2.165 de 17 de 10 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio de 2018 a 2021, ficam alterados na conformidade com as peças introdutórias que acompanham a presente lei, elaboradas e justificadas em consonância com a padronização estatuída pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Tabatinga, 28 de dezembro de 2018, 28 de setembro de 2018, Eduardo Ponco Martins, prefeito municipal. Agora o senhor fala de novo lá. Agora eu vou dar esse trecho aqui, né? O senhor falou agora há pouco. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 023/2018. Não. Essa daí não. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da admissibilidade do projeto de lei 025/2018. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da admissibilidade do projeto de lei número 25/2018. Relatório. Primeiro, em exame sujeito à análise dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei 025/2018, da autoria do Poder Executivo, recebido pela Câmara Municipal no dia 28 de setembro de 2018 e que tem por finalidade alterar os anexos que se trata da lei 2.165, de 17 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tabatinga para o quadriênio 2018-2021 e das outras providências. Análise. Na esfera federal, do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, determina que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada das diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas da capital e de outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. À luz do texto constitucional do artigo 126 do parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, estabelece os elementos estruturais do plano plurianual em âmbito municipal. Primeiro, diretrizes, objetos e metas para ações municipais de execução plurianual. 2. Investimento da execução plurianual. 3. Gastos com as execuções de programas a duração continuada. O projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual é de iniciativa privada do prefeito municipal, conforme a DUS do artigo 49.3, do caput do artigo 126, primeiro, ambos da Lei Orgânica Municipal, observados os elementos estruturais enlacados no artigo 126 do parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, que regra a iniciativa, vislumbra-se que o projeto de análise atende os requisitos que embasam o parecer favorável
admissibilidade. Terceiro voto, nesses termos, consubstanciando os elementos expostos, principalmente o atendimento às regras estatuídas pela legislação vigente, sendo metária de uma importância, manifestando-nos favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei 025 de 2018, Sala de Reuniões Euclide Marques de Andrade, Tabatinga, 11 de outubro de 2018, Luiz Carlos Ibe, presidente, Ismael Moreira Chaves, relator, Ginés Garbi, membro. Agora tem que... Agora é o plano. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, encaminha o projeto de lei 025/2018 para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise quando ou mérito. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 024/2018, que encaminha o projeto de lei 026/2018. Mensagem 024/2018. Excelentíssimo senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento do dispositivo do artigo 165, inciso do parágrafo 2 da Constituição Federal, do artigo 22 da Lei Federal 4.220/64, tenho a honra de submeter a esse ilustre corpo legislativo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. De observar-se que o projeto de lei em questão apresenta-se em plena compatibilidade entre as leis orçamentárias, o PPA, LDO e a LOA, conforme o precioso inciso 1 do parágrafo 3 do artigo 166 da Constituição da República. Ressalto que a LDO 2019 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pública realizada no Executivo no dia 24 de novembro de 2018, a teor do dispositivo do parágrafo 1 do artigo 48 da LRF, Lei da Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua irrestrita transparência e oportunidade e participação popular das definições das prioridades estabelecidas para o município. De qual modo o referido expediente foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos da Lei Complementar 101/2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente com as exigências contidas no comunicado SDG número 14 de 24 de 2010, estando com a certeza de contarmos sempre com o costumeiro e inarredável apoio a essa egrégia Câmara de Vereadores. Apresentamos nossos protestos e levado em cima de consideração. Anteciosamente, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Projeto de Lei 026/2018 dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2019 das diretrizes gerais dos princípios estabelecidos na Constituição Federal, Estadual e no que couber na Lei 4.220, 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal LC número 101/2000 e da Lei Orgânica do Município, que bem como nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo, primeiro, disposições preliminares, segundo, metas e prioridades da administração pública municipal, terceiro, organização e estrutura de orçamentos na sua execução e alteração, 4, nas disposições finais. Artigo 2, a elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo dos seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas pendentes, observando os seguintes objetivos e principais: atendimento da ampliação mínima obrigatória no ensino do artigo 212 da CF e da Saúde, EC, número 29/2000, combater a pobreza, promover a cidadania e na inclusão social. 3. A apoiar estudantes na realização do ensino médio superior. 4. Promover o desenvolvimento econômico do município. 5. Restaurar os serviços administrativos. 6. Buscar maior eficiência arrecadatória. 7. Prestar assistência à criança e adolescente. 8. Melhorar a infraestrutura urbana. E 10. Oferecer a assistência médica, odontológica, ambulatorial e especial à população carente. 9. Capítulo 2, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 3. As metas
Resultados fiscais do município para o exercício 2019 são aquelas apresentadas e demonstrativo de metas fiscais integrantes dessa lei desdobrada nos demonstrativos abaixo indicados. Metas atuais, LRF do artigo 4, inciso 1º, 4, parágrafo 1º. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 1. 3. Metas fiscais atuais comparadas com fixadas dos 3 exercícios anteriores, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 2. 4. Evolução do patrimônio líquido, LRF, artigo 4, parágrafo 2, inciso 3. 5. Origem e aplicação de recursos obtidos da alienação do artigos LRF, artigo 4, parágrafo 2, inciso 3. 6. Receita e despesas previdenciárias da RPPS, LRF, artigo 4, parágrafo 2, inciso 4, a linha A, se for o caso. 7. Estimativa e compensação da renúncia da receita, LRF, artigo 4, parágrafo 2, inciso 5º. 8. Margem da expansão de despesas obrigatórias do caráter continuado, LRF, artigo 4, parágrafo 2º, inciso 5º. Parágrafo 1º. Integra também a LDO os seguintes anexos. Primeiro, anexo a riscos fiscais onde são avaliados passivos contingentes de uso de risco, capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a concretizar LRF, artigo 4, parágrafo 3. 2. Descrição do programa governamentais, metas e custos do exercício 2019. 3. Unidades executivas de ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. 4. Plano de pagamento precatórios com consonância com o dispositivo artigo 101 do ADCT, com redação a data pela EC número 94 de 2016. Parágrafo 2º. O plano de pagamento dos precatórios que alude o inciso 4 desse artigo será igualmente submetido ao Igreja do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para convalidação dos termos preconizados pela emenda constitucional número 94 de 2016, que deu a nova redação do artigo 101 do ADCT. Capítulo 3, da organização e estrutura dos orçamentos, da sua execução e alteração. Seção 1. Sobe um pouco ali do ar. Eu estou com hipotermia. Chegou. Tá frio. Capítulo 3, da organização da estrutura do orçamento, da sua execução e alteração. Seção 1, da elaboração do orçamento. Artigo 4, para efeitos dessa lei, o programa é instrumento de organização da ação governamental, qual visa a concretização dos objetivos pretendidos mensurados pelo indicador estabelecido pelo Plano Plurianual, PPA. 2, atividade e instrumento de programação, ao qual visa alcançar o objetivo de um programa de envolvendo um conjunto de operação que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta o produto necessário à manutenção de ação do governo. 3. O projeto é instrumento de programação ao qual visa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo dos quais resulta o produto que ocorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação de governo. 4. A operação especial das despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta o produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Artigo 5º, o orçamento fiscal discriminará as despesas por unanimidade orçamentária detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações especificando a unidade orçamentária e categorias econômicas. Os grupos de natureza de despesas, modalidades, aplicações, elementos, despesas de fontes de recursos. Parágrafo 1º, no escopo de possibilitar o controle que alude o artigo 73, inciso 4, a linha B, inciso 7 da Lei Eleitoral pelo TCE São Paulo e a Lei Orçamentária Anual 2019, deverá conter específica atividade programática para abrigar os gastos de programa de publicidade oficial, considerando-se atendida nesta formalidade, mediante a utilização sob elementos distintos, sendo uma para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais, outro para gastos de propaganda e publicidade oficial. Parágrafo 2. As despesas de regime de atendimento serão todas destacadas em específica categoria programática sob denominação que permite a sua clara identificação. Artigo 6. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição do anexo 4 do PPA vigente. Artigo 79. As unidades orçamentárias, quando a elaboração das suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária anexo 4 da PPA vigente e das suas determinações e emendas pelos setores competentes da área. Artigo 8. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, fixação da despesa face constitucional federal da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente de participação comunitária.
Parágrafo 1º. A execução orçamentária financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observando as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e do outro ato que vier a substituí-la em alterá-la. Parágrafo 2. Orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal dos seus fundos e entidades, das administrações diretas e indiretas, inclusive funções mantidas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 3º. Orçamento e investimento das empresas que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria da capital social com direito de voto quando couber. Parágrafo 4º. Orçamento em seguida social abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso. Artigo 9. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo da sua proposta parcial até o 20 de agosto de cada ano, em conformidade com o dispositivo do início 4 do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal de Tabatinga. Artigo 10. A lei orçamentária dispensará, na fixação da despesa e estimativa da receita, a atenção dos princípios de austeridade da gestão de recursos públicos. 2. Modernização da ação governamental. 3. Do equilíbrio orçamentário da previsão da execução orçamentária. 4. Da discriminação das despesas quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo por categoria. Econômico, grupo de natureza que despenda modalidade da ampliação dos termos do artigo 6 da Portaria Ministerial no número 163 de 4 de maio de 2001 e do outro ato que vier a substituí-la ou alterá-la. Artigo 11. A proposta orçamentária anual atenderá a diretrizes gerais dos princípios de unidade de universalidade, anualidade, não podendo o montante das pessoas fixar exercer a previsão da receita para o exercício. Parágrafo 1º. Nenhum compromisso será assumido em sua extinta dotação orçamentária e recurso financeiro previsto na programação de desembolso e na inscrição de restos a pagar. Estará limitado no montante da disponibilidade de caixa conforme preceito da LRF. Artigo 2. A contabilidade registrará o ato do fato relativo de gestão orçamentária e financeira ocorrida pelo prejuízo da responsabilidade, previdências derivadas da inobservância do parágrafo anterior. Parágrafo 3. Para atender no artigo 4, parágrafo 1, a linha D da Lei Federal número 8.069 de 1990, serão destinados percentual não inferior a 0,5% das receitas de imposto e transferências constitucionais estimadas para despesas relativas à proteção da criança e do adolescente, ficando ressaltadas as situações justificadas de que referido percentual não puder atingido. Artigo 12. O orçamento geral abrangerá os poderes executivos e legislativos nas entidades da administração direta e indireta e será elaborado em conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias entidades pelo Governo Federal e dos outros atos que vierem a substituí-la ou alterá-las. Artigo 13. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos critérios correspondentes ou os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos impressa, a autorização legislativa à disposição do artigo 29-A de 169 da Constituição Federal, do artigo 38 do ato da disposição das constitucionais transitórias, não podendo exercer o limite de 54%. Ao Executivo de 6%, ao Legislativo da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. As situações que justificam contratação excepcional das horas extras, hipótese do município ter atingido o limite prudencial das despesas pessoal 95% e 54% da RCL, ou seja, 51,30% da RCL, são as seguintes. Atender situações de emergência ou calamidade pública, atender a situações que possam comprometer a segurança de pessoas, de obras, serviços, equipamentos, manutenção de serviço público essencial que possa sofrer soluções de continuidade, implantação de serviço urgente e inadiável, substituição de servidores para saída voluntária de despesa ou afastamentos transitórios cujas ausências possam prejudicar sensivelmente os serviços e execução dos serviços absolutamente transitórios em necessidades esporádicas. Parágrafo 2. Para efeito da vedação disposta no artigo 22 da LRF, seu parágrafo único, respectivos incisos, inclui-se as despesas decorrentes do pagamento de horas extraordinárias pagas para atendimento das situações excepcional de interesse público devidamente justificada pela autoridade competente, bem como nos casos de contratação e substituição previstos da lei, bem assim, eventual revisão dos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal. Artigo 14. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes anexos 2, 3, 2 e 2A, que fazem parte integralmente dessa lei, podendo, na medida da necessidade, ser incluídos nos novos programas que financiados com recursos próprios ou das outras esferas do governo. Parágrafo único. Fica ainda considerado que o Poder Executivo manterá dentro das suas possibilidades a manutenção de equilíbrio do orçamento e aplicará critérios de limitação e empenho em forma preconizada nessa lei.
Para exercício 2019, além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei de programação orçamentária, considerar o benefício para a sociedade a partir da avaliação dos empenhos e programação de governos. Artigo 15. Poderá ser contratada mediante terceirização e procedimento licitatório a prestação de serviço contínuo que trata o inciso 2 do artigo 57 da Lei Federal 8.066/193, compreendendo todos aqueles serviços de assessoramento, instrumentais ou complementares destinados à manutenção da administração municipal indispensáveis para o bom desempenho e das atribuições cuja interrupção possa comprometer a continuidade da sua atividade, cuja a contratação possa estender-se por mais de um exercício financeiro. Parágrafo 1º. Consideram-se serviços da natureza continuada que alude o caput desse artigo, os serviços de alocação e sistemas de informática, limpeza, recepção, segurança, vigilância, manutenção e fornecimento de serviço geral, bem como nos serviços médicos, fornecimento de material apostilado, com sistema de assessoramento pedagógico, transporte de estudantes, exames complementares, assessorial, contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, planejamento e prestação de acompanhamento das despesas ou recursos perante o egrégio Tribunal de Contas. Parágrafo 2. A caracterização dos serviços indicados no parágrafo anterior é meramente exemplificativa, podendo a administração municipal inserir e descrever outras hipóteses, mediante a edição do ato administrativo normativo competente ao chefe do executivo, bem a face das peculiaridades do acaso, de cada caso. Artigo 16. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes do imposto de manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, 15% nas ações e serviços em conformidade com o disposto do EC 29/2000. Artigo 17. Proposta alimentar que põe o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária, tabelas explicativas de receita e despesa de 3 últimos exercícios e demais anexos necessários. Artigo 18. A integração da lei orçamentária anual. Demonstrativa das despesas por funções de governo, demonstrativa da receita e despesa por categorias econômicas, quadro de dotações do órgão do governo da administração. Artigo 19. O Poder Executivo enviará por até 30 dias de setembro o projeto de lei orçamentária da Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, desenvolvendo a seguir para a sanção. Seção 2. Ismael, dá uma sequência para mim aqui. Aqui, ó. Seção 2. Da definição de montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 20. A lei orçamentária conterá reserva de contingência, identificada pelo Código 9999999, em montante equivalente a, no mínimo, 1,00% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019, e se destinará a atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais inesperados que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento, sendo vedada na forma do artigo 5º. Artigo 5º, 3b, da Lei Complementar número 101, sua utilização para outros fins. Parágrafo 1º. Consideram-se passivos contingentes ou riscos financeiros já existentes decorrentes de ações judiciais trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações, restituições, devoluções de recursos conveniados, bem como outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade ou comprometer a execução de ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivaram. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo, a ele cabendo a sua utilização em casos de natureza urgente e inadiável. Parágrafo 3º. Na existência de déficit financeiro, o saldo de reserva de contingência, cuja projeção indicar que não será objeto de utilização, poderá ser utilizado para a cobertura de outras despesas necessárias ao regular funcionamento do ente público,
tendo como preferência a liquidação parcial e gradativa da dívida flutuante em montante que poderá ser indicado no anexo de metas fiscais, superávit, o que se dará mediante a abertura de créditos adicionais, nos termos dos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, combinado com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual ou lei específica. Seção 3. Das disposições sobre a política de pessoal em encargos sociais. Artigo 21. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a proceder às concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudo e implementação do regime previdenciário, bem como das admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2019, a despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender a disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101/2000, serão adotadas as medidas de que se trata os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando se tratar de ano de eleições, eventual concessão de revisão geral de pessoal prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição fica previamente autorizada, podendo ainda os recursos necessários para sua aplicação se fazer constar da lei orçamentária em categoria de programação específica. Seção 4. Das disposições sobre a despesa de pessoal em encargos sociais. Artigo 22. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, bem como as que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro pessoal do órgão ou entidade, ainda quando se tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extinção, bem como a terceirização de serviços de quaisquer naturezas, compreendendo-se, especialmente nessa categoria, os serviços médicos, de transporte, de limpeza e todos os demais serviços objeto de terceirização dotada de impessoalidade. Seção 5ª. Das disposições sobre a previsão da receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário de forma a corrigir distorções. Segundo, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Terceiro, atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. Quarto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. E quinto, demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais parcelamentos, isenções,
anistias e demais benefícios fiscais na forma da lei. Artigo 24. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo 3º, que dispõe sobre as metas fiscais, bem como a perspectiva de evolução do PIB. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo à administração o seguinte: primeiro, a revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia, ou referentes à utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, objetivando sua adequação aos respectivos custos. Segundo, a edição de uma planta genérica de valores realinhado à valoração dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em caso em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções. Terceiro, a expansão do número de contribuintes. Quarto, a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Quinto, alterações na legislação tributária federal que impliquem em alteração no valor de arrecadação dos tributos municipais. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Artigo 25. O município pode conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte mediante leis específicas, através da regulamentação e implantação de fundos municipais. Artigo 26. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo Municipal encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2019, não afetando as metas e resultados fiscais previstas. Parágrafo 1º. Ficam preservados os benefícios fiscais introduzidos na legislação tributária do município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2019. Parágrafo 2º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2019, não afetando as metas de resultados fiscais previstas a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais. Seção 6. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 27. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais. Parágrafo único. Conforme se fez constar no parágrafo 3º do artigo 20 desta lei, a lei orçamentária conterá reserva de contingência para atingimento de superávit orçamentário em percentual equivalente ao valor estabelecido no anexo de riscos fiscais, o qual será prioritariamente utilizado para pagamento parcial e gradativo da dívida flutuante. Seção 7. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 28. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder, mediante decreto, à limitação de empenho das dotações orçamentárias de movimentação financeira calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2019,
utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Artigo 29. Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receitas comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento da despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem. Primeiro, despesas de investimentos. Segundo, despesas correntes. Parágrafo 1º. Não serão objeto de limitação de empenho a despesa que constitui obrigações constitucionais, legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda de receitas afetar as bases de cálculos ou limites do comprometimento destas mesmas despesas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, após editar o decreto a que se refere o caput, enviará cópia do mesmo ao Poder Legislativo, para ciência, acompanhada da memória de cálculo, das premissas e dos parâmetros justificadores do decreto. Parágrafo 3º. A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio e calculada de forma proporcional à participação de suas respectivas despesas, no montante global das despesas do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2019. Parágrafo 4º. Estabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas. Seção 8ª. Das condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 30. A destinação de recursos orçamentários a entidades privadas sem fins lucrativos para desenvolvimento de ações afeta a áreas de assistência social, saúde e educação, a título de auxílio, subvenções e contribuições, deverá observar. Primeiro, previsão em lei específica que expressamente defina a destinação de recursos às entidades beneficiadas, nos termos do disposto do artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Segundo, atendimento ao dispositivo no que couber da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Terceiro, de modo a atender a previsão contida no artigo 4, inciso 1º, a linha F da LC número 101/2000, LRF, fica ainda consignado que: a. Os recursos objeto de subvenção destinar-se-ão à promoção de ações gratuitas e de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades fim da entidade beneficiada, ou, em cada percentual menor, contém expressa justificativa para tanto. B. A formalização da autorização está condicionada ainda a manifestação prévia e expressa do setor técnico ou da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal. B. Comprovação de funcionamento regular da entidade beneficiada, emitida por duas autoridades de outro nível de governo. C. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver. Parágrafo 1º. Nos termos do comunicado SDG número 10/2017, a concessão de subvenções sociais, auxílio e contribuição serão formalizados por meio de termo de colaboração ou de fomento, com realização de chamada pública ou inexigibilidade do chamamento público, devidamente justificada nos termos do artigo 31, segundo C,
32, caput, parágrafo 4 da lei. Parágrafo 2º. Para o ano 2019, no caso de repasse de recursos municipais, as entidades do terceiro setor, essas deverão estar identificadas em anexo complementar ao projeto de lei orçamentária 2019, cuja destinação atenderá ao seguinte. Ô, Luiz, você quer que ela lê um pouquinho? Não, agora dá para ir. Depois eu passo para eu dou uma forrada. Pode ir. Não tem erro, não. Primeiro, os reparos de processão mediante formalização do sistema de colaboração do fermento, da forma estabelecida na Lei Federal 13.019/2014, condicionados à realização da chamada pública justificativa, eventuais hipóteses e dispensa inexigibilidade, artigos 30 e 31 LF 13.019/14, referidos valores constatarão programação orçamentária contida da LO 2019 ou em critérios adicionais que poderão ser alterados a qualquer momento em vista do interesse público e conveniências administrativas. Como condição para o início do repasse dos valores ajustados, serão editada a lei específica do modo de garantir o atendimento disposto no artigo 26 da LRF. Artigo 31. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas do tipo de auxílios destinados às despesas capitais, entidades privadas, sem fins lucrativos, bem para contribuições de entidades de fins lucrativos, independentemente de contratação direta de bens e serviços de forma estabelecida na Lei Federal 4.320/64, atendidas e ainda disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial no seu artigo 26. Artigo 32. As transferências dos recursos previstos nessa seção, quando couber, poderão e seguirão disposições constantes respectivas do plano de trabalho em conformidade com a instrução de vigente Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Compete ao órgão beneficiado, sob a supervisão do órgão concedente, a elaboração do plano de trabalho consultado, cujas transferidas pelo município. Artigo 2. Parágrafo 2. É verdade a celebração do convênio da entidade em situação irregular com o município em decorrência de transferência feita anteriormente. Artigo 33. Independente de transferência de recursos de entidades essenciais, o Poder Executivo considerará a LO 2019 na medida da sua disponibilidade financeira de dotações orçamentárias para fornecer às pessoas carentes meio de substância e demais itens e acessórios indispensáveis e compreendendo-se exemplificativamente nessa categoria: medicamentos, sortes, próteses, custeios, suplementos e meios inerentes desses alimentos e demais benefícios eventuais pertinentes. Artigo 34. A lei orçamentária anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha a substituir parcialmente o custeio de serviços públicos objeto de concessão e permissão que vierem a mostrar deficitários. Parágrafo único. A fixação de valores subsídios dependerá da demonstração pela empresa explorada do serviço da licença de déficit da forma da lei. Artigo 35. Além dos valores considerados na lei orçamentária adentes das administrações indiretas e de receitas próprias ou referidos órgãos serão destinados prioritariamente ao atendimento das suas despesas de custeios, incluindo pessoal, encargos sociais, podendo ainda ente central promover a transferência de recursos para complementar referidos valores, mediante atendimento das seguintes condições: e os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura de crédito especial necessário. A formalização e autorização estará condicionada ainda à manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura Municipal. Seção 9. Da autorização do município auxiliar do custeio de despesas atribuídas e outros, esses da Federação. Artigo 36. A inclusão da lei orçamentária anual, transferência de recursos para custeio de despesas de outros entes e federação somente poderão ocorrer nas situações que envolvem o interesse local, mediante convênio, acordos, ajuste e instrumento congênere. Artigo 62, inciso da LRF. Parágrafo único. Para aperfeiçoamento da autorização solicitada do artigo 62 LF da Lei Orçamentária, deverá consignar demonstrativo dos valores que pretendem custear as despesas atendentes dos serviços que serão próprios da União do Estado. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira do programa mensal do desembolso. Artigo 37. Para atender os dispostos da Lei de Responsabilidade Fiscal do Poder Executivo, se incumbirá da seguinte: estabelecer a programação financeira e cronograma da execução mensal e desembolso, publicar em 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas que não são atingidas, deverá realizar-se corte de dotações da Prefeitura da Câmara. Se verificando no final de cada bimestre que a realização da receita poderá não compor
comportar o cumprimento das metas resultado primários normal estabelecidas no anexo das metas fiscais do Poder Executivo, deverá promover, mediante o decreto da limitação dos empenhos de acordo com a forma de critérios estabelecidos do artigo 9 da Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal. O Poder Executivo emitirá ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento de metas fiscais e audiência pública perante a Câmara dos Vereadores. Os planos de lei, diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestações de contas, pareceres do TSE serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Parágrafo 1º. Do desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito do artigo 20 de cada mês, sob a forma de douto-décimos ou de outra data acordada entre os poderes. Parágrafo 2º. Ao final de cada mês ou período estipulado comum de acordo entre os poderes executivo e legislativo da Câmara Municipal, poderá devolver da Tesouraria da Prefeitura Municipal a parcela não utilizada do décimo, nisso incluindo o imposto de renda retido na fonte. Seção 11. Da definição de critérios para inciso de novos projetos. Artigo 38. Além da observando as prioridades e metas que se trata dessa lei, a lei orçamentária e seus critérios adicionais somente incluirão projetos novos após tiverão sido adequadamente complementados todos os projetos de perspectivas substituídos pelo andamento com recursos necessários ao termo do projeto ou obtenção de imunidade completa, salvo aqueles que justificamente comprovem sua implantação por ser interesse público. E estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e efetivamente o poder público, e estiverem adotadas as medidas necessárias para tanto. Parágrafo 1º. Na constituição ou infração do artigo do inciso do novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos de andamento em conformidade com o anexo específico dessa lei, que completa a relação das obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para a sua continuidade e conclusão do ano 2019. Parágrafo 2º. O sistema de controle interno fiscalizará a demonstrar o cumprimento do parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 101/2000, seção 12, das despesas consideradas irrelevantes das despesas de pronto pagamento. Artigo 39. Para fim disposto do parágrafo 3 do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo o valor não ultrapassar o previsto no artigo 23, inciso 2, a linha A da Lei 8.666/93. O artigo 40. O adiantamento destinado ao atendimento das despesas de pronto a pagamento que alude o artigo 108 da Lei Federal número 4320/64, está limitado ao valor constante do artigo 24, inciso 2 da Lei número 8.666/93, mensalmente em cada período de 30 dias para cada servidor investido poder recebê-lo devendo seu processamento, utilização, atender às normas estabelecidas e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCESP. E analisação municipal da regência. Parágrafo único. Especialmente nas despesas vigentes feitas em serviço do órgão ou entidade pública, poderão, nos termos desse artigo, ser ressarcidas ao servidor mediante a apresentação de documentos legais comprobatórios dos gastos realizados, desde que não exija a previsão do pagamento das diárias em lei compatível à fixação do seu correspondente valor em ato normativo próprio resposta da consulta número 748-370 do ETCMG. Seção 13. Disposições permanentes quanto à execução orçamentária anual. Artigo 41. Para efeito da evidenciação da execução orçamentária, assim como para fim de empenhamento de contrato administrativo firmado pela administração para fins de registro da execução orçamentária anual, considera-se contraída a obrigação no momento de formalização do contrato administrativo instrumento regente congênere, no caso de despesa relativa à prestação de serviço da natureza continuada destinada à manutenção e administração pública das obras cuja execução ultrapassa o exercício financeiro das despesas contadas de fornecimento em geral contratados mediante estimativa de seu uso e consumo alusivos a empenhos globais, considerando-se com compromisso apenas as prestações cuja liquidação ou fornecimento deve ser verificar o respectivo exercício financeiro, observando o cronograma pactuado. Parágrafo 1º. Para efeito de empenhamento da obrigação das hipóteses acima indicadas, considera-se como compromissada apenas as prestações de serviços materiais ou cuja execução deve ser verificar o respectivo exercício financeiro, observando o cronograma pactuado. Ficando facultada a ordenação de despesas de entidades, proceder ao empenho de importância suficiente apenas na quitação da parte do contratado a ser liquidado respectivo exercício financeiro, empenhando seu saldo remanescente do contrato, logo no início do exercício seguinte, ou, alternativamente, caso resulte de empenhos globais, excluir o salário remanescente dos empenhos não liquidados até o término do exercício. Parágrafo 2º. Na análise da disponibilidade financeira, somente será considerada a contraída a obrigação de despesa quando a mesma for liquidada, não sendo incluídas no cálculo da suficiência e insuficiência financeira das despesas relativas aos restos a pagar não processados, tendo em vista que não existe direito líquido de certo recebimento desses valores.
pelos particulares enquanto não estiverem as suas obrigações, mas mera expectativa de direito ao seu recebimento, bem como com despesas decorrentes de recursos conveniados, cujos pagamentos se darão a contas de recursos advindos e de outros entes da Federação. Parágrafo 3. Independentemente da escrituração contábil, a aferição da disponibilidade a que alude o artigo 42 da LRF serão considerados proporcionalmente aos períodos da sua liquidação, exemplo do 13º dos servidores, encargos, assim como demais despesas passíveis de ajustes em vistas do princípio da evidenciação. Parágrafo 4. Não serão consideradas despesas líquidas a pagar decorrentes de débitos assumidos nos últimos 2 quadrimestres e despesas decorrentes aos atos materializados anteriormente ao período proibitivo, do exemplo da dívida flutuante parcelada nos pagamentos dos precatórios e demais despesas assim enquadráveis em razão da sua natureza jurídica, assim como decorrentes de força maior, tais como decisões judiciais decorrentes de atos que independem da ação volutiva do gestor. Artigo 42. Fica o Poder Executivo autorizado a promover o cancelamento dos restos a pagar não processados no final de cada exercício, de modo melhor a evidenciar a execução orçamentária, evitando a apuração do déficit fundado em despesas não liquidadas, causando indevida distorção dos resultados, podendo referidas despesas ser repenhadas logo no início dos exercícios seguintes. Parágrafo único. Para efeito da comprovação dos limites constitucionais da aplicação de recursos das áreas de educação e da saúde, serão consideradas as despesas inscritas dos restos para a pagar, as que forem pagas até 31 de janeiro do exercício seguinte, conforme o entendimento consolidado pelo TCSP. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 43. O Poder Executivo autorizado no termo da Constituição Federal da Lei Federal 4.220/64 a realizar-se operações de crédito para antecipação da receita dos termos da legislação da vigor, abrir durante o exercício mediante decreto adicionais suplementares por anulação parcial total de dotações, excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior até o limite de 20% das despesas total fixado no orçamento, observando o disposto do artigo 43 da Lei Federal 4.020, 17 de março de 1964. A abrir critérios adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. Realizar-se disposições, remanejamentos e transferências de dotações até o limite de... Senhor presidente, queria um auxílio do vereador Genésio. Um auxílio do senhor. Um auxílio do senhor aqui. Pode falar. Eu votei. Ele vem aqui. Fizeram essa anotação aqui? Não, aqui, ó. Nem aqui também. Então é 5%. Não, 5% esse 10% eles devem ter feito E ficou, né? a gente vai ver, né? Deu 5%. Certo. A lápis, né? Realizar-se a transposição, remanejamento e transferência de dotações até o limite de 5% das despesas total fixada no orçamento de uma categoria de programação para outra, de uma unidade orçamentária para outra, de uma categoria econômica para outra, observando o disposto dos incisos 4 e 6 do artigo 167 da Constituição Federal, situada dessa, que não implicará qualquer sedução da percentual autorizada pelo inciso 2 desse artigo ADI 3652, réu, min, Sepúlveda, pertencente julgamento de 19 de 12 de 2006, plenário DJ de 16 de 3 de 2007. Parágrafo 1º. As alterações orçamentárias através da edição do decreto executivo que alude os incisos 2 e 3 desse artigo, por encontrar autorizada expressa na própria lei orçamentária do inciso 4, por encontrar autorização nessa lei de diretrizes orçamentárias, serão utilizados para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando os casos de autorização do alude percentual automaticamente alterados os valores anexos que aludem aos programas constantes do PPA e LDO, vigente no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação que alude ao inciso 2 deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, a qual deverá indicar como recursor a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez a competência para a edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda qualquer matéria da natureza orçamentária anterior disposto do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 44. A dívida mobiliária refinanciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM e GFGV São Paulo. Índice Geral de
de Preços e Mercado da Fundação de Getúlio Vargas de São Paulo, até a data da sua efetiva declaração, bem como por outro índice adotado pela municipalidade. Artigo 45. Enquanto não for devolvido ou autografada a lei orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação, remessa pelo Poder Legislativo da base 1/meio, 1/12avos, em cada mês proposta apresentada a autorização conformidade da PPA 2018-2021, a que materializará mediante a edição de decreto executivo. Parágrafo único. Caso a proposição seja reprovada e rejeitada pelo Legislativo, os poderes executivos e legislativos ficarão expressamente autorizados a tomar como referência para a execução orçamentária de 19 os valores atualizados das respectivas dotações constantes no orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas constantes do Plano Plurianual 2018-2021 ou da própria Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018, podendo a hipótese prevista nesse artigo, parágrafo único, ser procedida de abertura de orçamento mediante decreto. Artigo 46. Caso os valores previstos no anexo das metas fiscais se apresentarão defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados os valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Artigo 47. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização das novas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes. Artigo 48. Essa lei entrará em vigor na sua data de publicação. Tabatinga, 28 de setembro de 2018. Eduardo Porco Martinez, Prefeito Municipal. Bom, essa coisa que tem aqui não... Não. Aí é só usação. Peço ao secretário que faça leitura do parecer da admissibilidade do projeto de lei 026/2018. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da admissibilidade do projeto de lei 26/2018. Primeiro, relatório. Em exame sujeito à análise dessa Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 26/2018, da autoria do Poder Executivo recebido pela Câmara Municipal de 28 de setembro de 2018, e que dispõe sobre diretriz orçamentária para exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Análise. Na esfera federal, o artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, define os elementos que compreenderão a lei de diretriz orçamentária. O artigo 165, parágrafo 2 da lei da diretriz orçamentária, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas da capital para exercício financeiro. Subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Disporá sobre alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação de agências financeiras oficiais do fomento. À luz do texto constitucional do artigo 126, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, elenca os elementos que compreenderão as diretrizes orçamentárias do âmbito municipal de Tabatinga. Primeiro, prioridade da administração pública municipal, quer o órgão da administração direta, quer a administração indireta, com as respectivas metas, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. 2. Orientações para a elaboração da lei orçamentária anual. 3. Alterações da legislação tributária. 4. Autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração e criação de cargos, alterações de estrutura de carreiras, bem como na demissão de pessoas de qualquer título pela unidades governamentais ou administração, direta ou indireta, inclusive nas funções instituídas e mantidas pelo poder público municipal, ressalvas às empresas públicas da sociedade econômica mista. O projeto de lei que dispõe sobre a diretriz orçamentária e da iniciativa privada do prefeito municipal, conforme anduz o artigo 49, 3, o artigo 126, 2, ambos da lei orgânica municipal. O artigo 126, parágrafo 4, 2 da Lei Orçamentária Municipal determina que o projeto de lei disposto sobre a diretriz orçamentária deverão ser encaminhados anualmente ao Legislativo até 30 de setembro. Observando os elementos estruturais elencados do artigo 126, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, as regras de iniciativa do prazo para apresentação, vislumbra-se que o projeto de análise atende os requisitos que embaçam o parecer favorável à admissibilidade. Voto. Nesse termos, consubstanciando os elementos expostos principalmente ao atendimento das regras estatuídas pela legislação vigente, sendo a matéria de uma sua importância, manifestando-se favoravelmente a admissibilidade do projeto de lei 026/2018, Sala das Reuniões Euclides de Marques de Andrade, Tabatinga, 11 de outubro de 2018, Luiz Carlos Ibe, presidente, Ismael Moreira Chaves, relator, Genésio Garbi, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, encaminha o projeto de lei 026/2018 para a Comissão de Finanças
e orçamento para análise do quarto ao mérito. Agora vai para o outro, né? Uhum. Não. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 025/2018, que encaminha o projeto de lei 027/2018. Mensagem 025/2018. Tabatinga, 28 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor Bandeira de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Assunto: Projeto de Lei Orçamentária 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa egrégia Casa da Câmara Municipal anexo para a lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2019, que em cumprimento do disposto do artigo 165 da Constituição Federal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 4.020/64. O projeto de lei, ora, encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos pelo Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim ao princípio de equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advidas por portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. De igual modo, o projeto se apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quando as exigências contidas no comunicado SDG número 29/5 de 8 de 2010. Esclareço que o município vem acumulando superávit financeiro desde 2017, resultando de uma gestão acompanhamento e controle das suas contas públicas, visando economicamente a eficiência sem prejuízo aos servidores ofertados. Considerando o superávit financeiro previsto a ser efetivo do final do exercício financeiro de 2018, informamos que o mesmo gerará alterações no orçamento de 2019, razão pela qual a LDO e a LOA autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento geral. Destaco ainda que os valores acumulados no superávit financeiro serão aplicados na complementação dos recursos e investimentos já previstos da LOA 2019, como obras, equipamentos e renovação de frota municipal, e como se necessário complementar recursos de custeio em busca efetiva de melhoria de qualidade dos servidores públicos, atendendo aos anseios da população. Ressalto que a LOA 2019 foi amplamente debatida com a sociedade em audiência pulverizada pelo Executivo, 24 de nove de 2018, ao teor disposto para o único do artigo 48 da LRE, Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua irrestrita transferência e oportunidade para participação popular da definição das prioridades estabelecidas para o município. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo e que submetamos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício 2019. Lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2018. Aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Eduardo Ponca Martinez, Prefeito Municipal. Vamos agora avaliar o projeto, né? Lília, agora vai todo esse projeto aqui de novo. É? O 27, né? Tranquilo. Não, eu quero só ver um negócio com o Genésio aqui. Eu vi um negócio aqui que a mesma coisa aqui, a lápis, mas eu vou passar. Não, tá. Isso daí é igual perfeito. Hã? Entendi. Vamos embora. Projeto de Lei 27/2018. Estima a receita fixa de despesa para o exercício financeiro de 2019. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa de despesa do município de Tabatinga para o exercício financeiro de 2019 nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, da Lei 4320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretriz Orçamentária compreendendo. Primeiro, o orçamento fiscal refere ao poder público, os poderes do município, seus fundos e órgãos, entidades de administração municipal direta e indiretamente, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da lei vinculados. Artigo 2. A receita total estimada no orçamento fiscal
Seguridade Social e de Investimentos, já com as devidas deduções legais, representada no montante de 43.310.310 mil reais, conforme o quadro demonstrativo do anexo. Orçamento fiscal está fixado em R$ 30.038.700. O orçamento de Seguridade Social em R$ 13.271.300. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para alocação da cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constituído em uma receita pública, podendo ser classificado em receitas correntes a capital arrecadadas na forma da legislação vigente, especificadas em anexo 2 do resumo geral da Receita. Receitas correntes. 1.1. Receita tributária. 3.228.000. Receita de contribuições, 600 mil. Receita patrimonial, 157.600. Receita de serviço, 2.339.100. Transferência correntes, 39.919.014. Outras receitas correntes, 208.700. Total da receita corrente bruta, 46.447.400. Receitas de capital, alienação de bens, 200 mil. Transferências de capital, 1.580.000. Total de receita de capital, 1.780.000. Devoluções da receita para a formação do Fundeb, menos 4.917.400. Total da receita líquida, 43.310.000. Artigo 3. As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos dos órgãos, funções, subfunções, natureza, despesas, recursos, desdobramentos, apresentando-se como os seguintes valores. Por órgãos, orçamento fiscal, Câmara Municipal, 1.116.000. Prefeitura Municipal, 28.922.700. Total do orçamento fiscal, 30.038.700. Orçamento Seguridade Social, Câmara Municipal, 0. Prefeitura Municipal, 13.271.300. Total do orçamento da Seguridade Social, 13.271.300. Total da despesa do município, 43.310.000. Por funções, orçamento fiscal, legislativa, 1.116.000, judiciária, 235.000, administração, 4.121.000, segurança pública, 575.000, educação, 15.130.000, cultura, 743.000, urbanismo, 3.147.000, saneamento, 2.214.000, gestão ambiental, 68.000, agricultura, 364.700, comércio e serviços, 45.000, energia, 630.000, desporto e lazer, 470.000, encargos especiais, 765.000, reserva de contingência, 415.000, total orçamento fiscal, 30.038.700. Orçamento da Seguridade Social, assistência social, 1.244.000, saúde, 12.027.300, total do orçamento da Seguridade Social, 13.271.300, total despesa do município, 43.310.000. Por subfunções, A, orçamento fiscal, ação legislativa, 1.116.000, defesa do interesse público do processo judiciário, 235.000, administração geral, 2.601.000, administração financeira, 1.112.000, tecnologia e informação, 408.000, policiamento, 575.000, alimentação e nutrição, 1.816.000, ensino fundamental, 7.343.000, ensino médio, 71.000, ensino profissional, 38.000, ensino superior, 510.000, educação infantil, 5.282.000, educação especial, 70.000, difusão cultural, 243.000, turismo, 545.000, infraestrutura urbana, 1.272.000, serviço urbano, 1.875.000, saneamento básico, 2.214.000, gestão ambiental, 68.000. Extensão rural, 364.700, energia elétrica, 630.000, desporto comunitário, 470.000, outros encargos especiais, 765.000, reserva de contingência, 415.000, total orçamental fiscal, 30.038.700. Orçamento da Seguridade Social, assistência ao idoso, 279.000, assistência ao portador deficiente, 50.000, assistência à criança e adolescente, 174.000, assistência comunitária, 741.000,
Atenção básica, 7.325.300. Assistência hospitalar e ambulatorial, 4.016.000. Suporte profilático e terapêutico, 175.000. Vigilância epidemiológica, 511.000. Total do orçamento da Seguridade Social, 13.271.300. Total geral da despesa do município, 43.310.000 por natureza da despesa. Grupo de natureza de despesa, orçamento fiscal, despesas correntes, pessoal em cargos sociais, 15.878.200. Outras despesas correntes, 11.575.000. Despesa capital, investimentos, 2.170.500. Reserva de contingência, 415.000. Total de orçamento fiscal, 30.038.700. Orçamento da Seguridade Social, pessoal em cargos sociais, 6.022.300. Outras despesas correntes, 6.966.000. Investimento, 253.000. Total do orçamento da Seguridade Social, 13.271.300. Total da despesa do município, 43.310.000. Artigo 4. O Poder Executivo, autorizado nos termos da Constituição Federal, no artigo 7 da Lei Federal número 4320/64 da Lei de Diretrizes Orçamentários 2019, a, primeiro, realizar essa operação no critério por antecipação da receita dos termos do legislador em vigor. Abrir durante o exercício mediante o decreto suplementares por anulação parcial total da dotação superávit financeira exercendo a arrecadação até o limite de 20% das despesas total fixado no orçamento, observando o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.020, da 17 de março de 1964, abrir créditos adicionais mediante o decreto até o limite da dotação consignada, como reserva da contingência, desde que não reste alterado o valor atribuído em ação ao programa, fica a Contadoria Municipal autorizada a abrir nova ficha de despesas para dar andamento ao programa de trabalho mediante o decreto observando o limite do inciso 2 desse artigo. Parágrafo 1º. As alterações orçamentárias através da edição do decreto executivo é que alude os incisos 2 e 3 e 4 desse artigo, põe encontrar autorizada e expressa na própria lei orçamentária da lei das diretrizes orçamentárias. Será utilizada para reforçar dotações eficientemente consignadas no orçamento ficando, nos casos da utilização do alude percentual automaticamente alterados os valores dos anexos que aludem aos programas constando do PPA e da LDO. Vigendo o respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização das novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo à suplementação de que alude o inciso 2 deste artigo até direcionada formalmente por meio do ofício da presidência da Câmara Municipal ao Executivo, a qual deverá indicar como recurso a anulação parcial total das suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para a edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda qualquer matéria da natureza orçamentária do teor do dispositivo do artigo 101 do parágrafo 1º do inciso 2 da letra B da Constituição Federal, é exclusiva ao chefe do Poder Executivo. Artigo 5º. Os órgãos da entidade mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município até 15 dias após o encerramento da cada mês a movimentação orçamentária, financeira e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas a ente municipal. Artigo 6. O presente propósito orçamentário discrimina a despesa por unanimidade orçamentária, detalhada por categoria da programação do seu menor nível, com sua respectiva dotação, especificando os grupos da natureza de despesa, a modalidade de aplicação de elementos das despesas e outras fontes de recursos. Artigo 7. Essa lei entrará em vigor no 1º de janeiro de 2019, Tabatinga, no dia de setembro de 2018, e Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Pau. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da indicibilidade do projeto de lei 027/2018. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer da admissibilidade para a lei número 27/2018. Relatório. Em exame sujeito à análise dessa Comissão Financeira de Finanças e Orçamento para a lei número 027/2018, da autoria do Poder Executivo recebido pela Câmara Municipal do dia 28 de setembro de 2018, e que tem por finalidade de estimar a receita fixada e despesa para o exercício de 2019. Análise. Na esfera federal do artigo 165 do parágrafo 5º da Constituição Federal define os orçamentos que compreenderão a lei orçamentária anual, o orçamento fiscal referente a poderes da União, sendo fundos, órgãos, entidade, administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder, o orçamento e investimento em empresas que a União direta e indiretamente detém a maioria da capital social como direito do voto. A voto. O orçamento da segurança social abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. À luz do texto constitucional, o artigo 126 do parágrafo 3 da Lei Orgânica Municipal elenca os orçamentos que compreenderão o orçamento anual do âmbito municipal de Tabatinga. O orçamento fiscal da administração direta municipal, inclusive os seus fundos especiais, o orçamento das entidades de administração indireta, inclusive das funções instituídas pelo poder municipal, o orçamento de investimento da empresa em que o município direto e indiretamente detém a maioria da capital social como direito do voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades ou órgãos e a ela vinculada a administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder municipal público. O projeto de lei que dispõe sobre o orçamento anual é da iniciativa privada do prefeito municipal, conforme anduz o artigo 49.3, artigo 126.3, ambos da Lei Orgânica Municipal. O artigo 126 do parágrafo 4.3 da Lei Orgânica Municipal determinado que o projeto de lei dispondo sobre o orçamento anual deve ser encaminhado anualmente ao Legislativo até o dia 30 de setembro. Observando os elementos estruturais elencados no artigo 126, parágrafo 3 da Lei Orgânica Municipal, das regras e iniciativa do prazo da apresentação, vislumbra-se que o projeto em análise atende aos requisitos que embaçam o parecer favorável à admissibilidade. O voto, nesses termos, consubstanciando os elementos expostos, principalmente atendido das regras estatuídas pela legislação vigente, sendo a matéria de suma importância, manifestando-se favorável à disponibilidade do projeto de lei 026 de 2017, sala de reuniões, Euclides Marques, Andrade, Tabatinga, 11 de setembro de 2018, Luiz Carlos I, presente, Ismael Moreira Chaves, relator, Genésio Sgarbi, membro. De acordo com o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, encaminha o projeto de lei 027/2018 para Comissão de Finanças e Orçamento para análise do quarto ao mérito. Nada mais havendo a tratar. Encerra a sessão. A ata fica posterior, senhor presidente.